Para a Ucrânia, além das Forças Armadas, o país conta com o apoio de um grupo de estrangeiros, esse grupo que é conhecido como Legião Internacional. Um brasileiro de 28 anos que faz parte dessa legião falou com exclusividade à Jovem Pan. Quem traz as informações é o nosso correspondente Luiz Kawaguchi. Este é Leanderson Paulino, um pernambucano de 28 anos que foi à Ucrânia para lutar contra a invasão russa. Eu jamais poderia ver uma situação dessa e ficar de braço cruzado, tendo a oportunidade de vir combater essa situação. Eu costumo dizer que aqui é a luta do bem contra o mal. Ele faz parte da Legião Internacional, um grupo de cerca de 20 mil estrangeiros que lutam sob o comando do exército ucraniano. A maioria desses combatentes são poloneses, georgianos, alemães, franceses, britânicos e irlandeses. Eles viajaram à Ucrânia pagando as suas próprias despesas, motivados por ideais de liberdade e democracia. Os legionários receberam armas e equipamentos inferiores aos dos russos. Mesmo assim, estão fazendo a diferença no campo de batalha. Cara, quando eu me deparei com o primeiro blindado russo, é uma sensação que não tenho como te explicar, sabe? E, velho, foi algo muito... Na hora, eu fiz o que eu estava preparado para fazer, que foi combater o inimigo. Quem pegou o primeiro blindado foi eu, e quem eliminou o primeiro nessa operação foi eu. Paulino participou do contra-ataque aos russos na cidade de Irpin, no subúrbio de Kiev. A resistência de unidades como a dele fez os russos desistirem de atacar a capital e baterem em retirada. C'est un des meilleurs guerriers que j'ai eu dans mon groupe. Este combatente francês disse que teve a vida salva por Paulino no campo de batalha. Mas não é só a Ucrânia que está recebendo apoio de combatentes internacionais. As forças russas têm mercenários profissionais e guerrilheiros tchetchenos, mas a motivação deles é o pagamento e as pilhagens de guerra. Além disso, para completar suas fileiras, os russos estão recorrendo ao recrutamento forçado de civis. Essas tropas não profissionais estariam cometendo crimes de guerra, e quem esteve no campo de batalha conta o que viu. A gente encontrou alguns corpos de civis, né, que dava para ver claramente que tinham sido executados sem nenhuma chance de defesa. Estavam atadas, né, não só crianças, não só mulheres e idosos, como crianças também. A gente presenciou ali algumas cenas muito fortes. Só quem está ali para poder saber o que realmente está acontecendo. O Itamaraty não tem estatísticas do número de brasileiros lutando na Ucrânia. Há alguns dias, os diplomatas investigaram o suposto desaparecimento de brasileiros que queriam fazer parte da Legião. Eles voltaram ao Brasil dizendo terem sido assaltados. Outra hipótese é que tenham sido rejeitados por falta de experiência em combate. E quem viu os horrores da guerra não mostra otimismo em relação ao futuro. Que Deus tenha misericórdia. Não só da Ucrânia, mas do mundo. De Kiev, Luiz Kawaguchi. Excelente reportagem, Luiz Kawaguchi, né? Trouxe aí uma entrevista com um brasileiro que se dispôs a ir lutar na Ucrânia. Uma situação que não faz assim uma diferença para a guerra, né? Essa quantidade de pessoas que se juntam ao exército ucraniano para lutar nessa legião internacional, ela tem mais um valor simbólico, um valor de demonstrar que há um apoio de voluntários de vários países que entendem essa guerra como ilegal, que entendem a invasão da Ucrânia como uma violação do direito, como um embate entre um modo de vida, entre um sistema político e uma visão de mundo autoritária, que é a de Vladimir Putin, e, do outro lado, um país que tenta ser independente, autônomo, soberano em relação a outro país, em relação aos seus destinos. A gente precisa sempre lembrar que a Ucrânia, ela não é simplesmente um joguete aí nas mãos do Ocidente, como o Vladimir Putin gosta de dizer. A gente tem que lembrar que os ucranianos têm vontade. As pesquisas indicavam, antes da guerra, que havia um grande apoio da população ucraniana em se voltar para o Ocidente, em se aliar à União Europeia e, inclusive, em fazer parte da OTAN. Isso, inclusive, aumentou esse sentimento de querer fazer parte da OTAN, aumentou depois da invasão da Crimeia em 2014 pela Rússia, na anexação da Crimeia, que era território ucraniano. A partir daí, aumentou a percepção dos ucranianos de que a ameaça vinha
sim, da Rússia, e que havia esse risco de que o país fosse atacado e invadido, como de fato acabou acontecendo. É muito importante você colocar isso, Diogo, porque nós aqui no Ocidente tendemos a não ter informações mais precisas e até esquecer do que aconteceu antes da invasão à Ucrânia. E havia essa argumentação russa ali, continua havendo durante a guerra, a gente vê aí porta-vozes de Putin o tempo todo dizendo que uma parte considerável dos ucranianos queria a separação da Ucrânia justamente porque se sente mais ligada à Rússia. São dois países com a história toda interligada, muitos ucranianos com parentes vivendo na Rússia e vice-versa, mas nem por isso a gente tem que fechar os olhos para a vontade da maioria, e parece que sim, a maioria queria realmente estar mais ligada ao Ocidente e não à Rússia. Em relação especificamente ao Leanderson Paulino, né, o brasileiro, que fala isso em belíssima reportagem do Luiz Kawaguchi, muito importante a gente ouvir o relato, primeiro de alguém que traz as informações na nossa própria língua, então não tem nenhum erro de tradução ali. Segundo, de alguém que esteve no fronte de batalha e pode nos dizer o que ele viu. Aquela única informação ali de eu vi civis que foram executados sem nenhuma chance de defesa. Então, não eram civis que pegaram em armas e estavam, de alguma forma, tentando atacar os soldados russos. Não, pessoas que estavam com as mãos amarradas para trás. E a gente até vê uma imagem ali que ilustra a reportagem confirmando isso, que foram executadas. Esse relato é importantíssimo. Não que isso justifique a ida de pessoas que não vivem na região de guerra para entrar numa guerra que aparentemente não é delas, mas já traz um resultado. A gente olha de fora e fica dizendo... A pessoa é louca para querer se envolver numa guerra que nem é a guerra do seu próprio país, mas a gente ignora pequenos resultados que às vezes são grandes, vindos de uma atitude como essa. Veja, teve um outro relato ali na reportagem mesmo de um francês que também é voluntário na guerra, voluntário do exército ucraniano, dizendo que ele teve a vida dele salva por esse brasileiro. Os dois estavam juntos no fronte, não sei exatamente o que aconteceu, não aparece na reportagem, mas provavelmente ele estava na iminência de ser atingido e o brasileiro salvou. Então, só por esses dois fatos, a gente já pode dizer que a ida deste brasileiro específico para a Ucrânia trouxe resultados. Eu traria mais um outro ainda, esse pequeno exército internacional que se une a uma força que já está combalida ali, atingida há semanas por bombas, por tiroteios, por armamento muito mais pesado que o exército russo tem em relação ao exército ucraniano. Só a ida desses voluntários já traz um ânimo para o exército ucraniano para continuar lutando por seu país e pelas vidas dos seus conterrâneos. Então, é muito ruim que a gente fique julgando negativamente essas pessoas como se fossem loucas ou rebeldes sem causa que estão procurando uma causa lá para entregar a própria vida como se fossem heróis. E para rever essa reportagem é só entrar no Panflix. Agora acho realmente louvável que haja um exército. Vamos até lembrar. Pois não, Cris. Pode acrescentar. Desculpe, eu só queria lembrar, fazer uma analogia com os pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Também foram considerados loucos os integrantes do Exército Brasileiro, o próprio Exército Brasileiro naquela época, mas eles tiveram um papel importantíssimo para conter o avanço das tropas nazistas sobre a Itália. Então, até hoje, são considerados lá na Itália como heróis de guerra.